O iFood investirá até 300 milhões de reais em uma frota que pode chegar a 45 mil bicicletas elétricas com uso em cidades brasileiras. Esse anúncio foi realizado durante a COP30 em Belém. Um novo acordo entre o aplicativo, que é líder em entregas no país, e a startup Tembici dará origem à maior frota corporativa de bikes elétricas do Brasil. Vamos saber mais detalhes? Eu quero chamar agora o vice-presidente do aplicativo, o Lucas Piccioni, que já esteve aqui no nosso programa. Eu agradeço novamente a vinda aqui ao nosso programa, ao Business. Lucas, como é que vão ser essas entregas? Como é que vai funcionar essas entregas? Porque eu imagino que vocês colocarem 45 mil bikes elétricas nas ruas brasileiras. Eu imagino que isso não deve acontecer em um ano, né? Como é que vai funcionar, Lucas? Bruno, é um prazer estar aqui de novo. Obrigado pela oportunidade de falar com vocês, de explicar um pouco a estratégia da empresa. Sim, não é em um ano. A nossa intenção é levar esse número para 25 mil bikes elétricas até 2027 e para 45 mil bikes elétricas em até 5 anos. É um contrato, um investimento que reforça o compromisso do iFood com um delivery sustentável. Nós tínhamos feito da descarbonização uma das nossas prioridades, uma das nossas agendas de impacto social, e com esse investimento, com esse anúncio, a gente passa a ter o maior programa de descarbonização do nosso setor aqui na América Latina. Já tem cidades escolhidas? Vocês estão fazendo estudos de como essas bicicletas elétricas serão inseridas nas cidades brasileiras? Serão só capitais ou cidades menores vão receber também essas bikes? Tem uma intenção, sim, de levar para mais cidades, para cidades menores. Hoje a Tembici está presente nas capitais. Existe uma operação, 30% das nossas bikes elétricas hoje estão no Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente já tem uma quantidade de deliveries por bicicleta superior à quantidade de deliveries por moto, mas a intenção é democratizar o acesso e levar para mais localidades. Qual que é o uso, né, desses 300 milhões? Onde a gente vai alocar esse dinheiro? Então, basicamente, a gente ajuda a Tembici a trazer essas bicicletas para o país. Então, tem um investimento na aquisição, na importação e na distribuição dessas bikes aqui pelas cidades em que a gente opera. A gente vai investir muito para levar planos de locação subsidiados para os entregadores que trabalham com o iFood, para reduzir o custo de acesso e para que a renda líquida deles, né, com as entregas, seja maior. E no final, a bike ela é uma porta de entrada aqui, né, para o trabalho, para aqueles entregadores que ou não têm uma moto ou ainda não têm uma CNH. E a gente vê ao longo do tempo os entregadores que fazem entregas com bike elétrica ficando mais, trabalhando mais e ganhando mais dinheiro aqui com a gente. Você falou em moto, né? Você está falando de CNH, você também falou em moto. O iFood hoje, até uma informação para a nossa audiência, ele conta com aproximadamente 480 mil entregadores ativos dentro da plataforma. Você falou de moto, o principal modal dessa massa de entregadores continua sendo a moto, né, Lucas? Ele continua sendo a moto. Então, até esse número de entregadores é o número de entregadores que fazem ao menos uma entrega no mês. Mas existe uma variação. Tem entregador... Como existe uma característica muito forte aqui de complementação de renda nos entregadores que trabalham com o iFood, se a gente expande para ao longo de um ano, esse número passa de 1 milhão de entregadores. É um número muito, muito maior aqui. E a moto é, sim, o modal preponderante. E a gente também anunciou há algumas semanas aqui, Bruno, uma parceria muito interessante com a Motu. A Motu é uma startup que trabalha, né, para locação de motos para os entregadores. Então, a Motu ela consegue dar crédito, consegue financiar o aluguel dessas motos para entregadores quando bancos tradicionais não conseguem. E a gente, junto com a Motu, também está investindo para levar planos mais subsidiados, mais baratos para os entregadores que trabalham aqui com o iFood, para que eles possam ter uma renda líquida maior, possam trabalhar mais
e possa sobrar mais dinheiro no final do mês. Tem muita novidade aí de vocês, porque nessa última semana, nos últimos dias, vocês bateram um novo recorde, que a mim impressiona, inclusive. Vocês bateram 160 milhões de pedidos no mês. Esse é recorde, né? Nunca atingiu esse. É recorde. A gente tinha anunciado, se eu não estou enganado, por volta de março ou abril, 120, e a gente bate 160 milhões. Lucas, eu lembro que eu recebi aqui nos estúdios da Jovem Pan o Diego Barreto, CEO do iFood. Ele participou do meu outro programa, o Show Business, e ele comentou durante o programa quando bateu 100 milhões de pedidos. 100 milhões. Quer dizer que nos últimos dias bateu 160 milhões de pedidos em um mês. mês. O que aconteceu nesse mês que bateu esse recorde aí? O pessoal teve mais fome? O que foi? Olha, na verdade é uma construção, né, Bruno? Assim, não é uma receita mágica que no mês de outubro nos levou a esse recorde, a esse resultado impressionante. E vale a pena mencionar que a gente teve recorde em todos os nossos negócios. O que isso significa? Significa que foi recorde de pedidos de delivery de restaurantes, foi recorde de pedidos de farmácia, foi recorde de pedidos de mercado, de pedidos de bebidas e conveniência, foi recorde de desembolso de crédito para restaurantes. Então foi de fato um mês fantástico. E o que isso mostra, né? Acho que da última vez que nós conversamos, a gente falou um pouco de todas as iniciativas que o iFood tinha de inovação, de novas apostas para fazer o negócio continuar crescendo. A gente vem falando há muito tempo que as pessoas acham que o iFood já ficou muito grande e chegou no seu potencial. Isso não é verdade. Tem muito espaço para crescer aqui. A gente tem sido mais eficiente na forma como a gente investe em marketing, a gente tem conseguido mais resultado para os restaurantes, a gente tem levado o iFood para mais cidades, tem crescido cidades de interior, cidades menores, e tudo isso se traduz nesse resultado, que é um resultado que deixa a gente muito feliz, mas ao mesmo tempo muito insatisfeito perto do potencial que a gente enxerga para frente. Teve alguma região que teve mais destaque nesse último mês de outubro? A gente teve eu posso mencionar algumas, assim, a cidade de São Paulo cresceu muito em outubro, a região metropolitana de São Paulo teve um crescimento muito acelerado. Você pega uma cidade como Osasco, como Guarulhos, cresceu muito. Isso tem a ver com a forma como o iFood tem também regionalizado a sua atuação. Então a gente tem dado um enfoque muito grande aqui para um olhar por cidade, por região, para que a gente garanta que a gente tenha a melhor cobertura de restaurantes para cada consumidor do iFood, a melhor solução logística para esses restaurantes, para os consumidores, e para que os usuários estejam servidos, sejam nas zonas periféricas, sejam nas zonas centrais. Então, tem um trabalho muito forte de regionalizar e expandir aqui a nossa atuação. E muito rapidamente, vocês tiveram uma compra nesses últimos dias aí, a Advolve, né? Advolve, isso. A gente falou também, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, tá, Bruno? Porque, primeiro, né, a gente falou, a Advolve era parte daquelas iniciativas de inovação nossa, a gente falava de trazer empresas do ecossistema, fazer investimentos minoritários para que elas escalassem. E a Advolve é uma empresa de inteligência artificial aplicada a marketing de performance. Então, o que a Advolve faz? Ela faz, por meio de inteligência artificial, essas campanhas, materiais criativos, no nosso caso, para os nossos restaurantes, para que eles possam vender mais, e ela automaticamente identifica ali quais são as peças que estão tendo mais resultado, que geram mais conversão, que geram mais vendas, mais pedidos. Ela automaticamente toma a decisão de alocar o orçamento do restaurante naquelas campanhas que têm mais resultado. Isso vai se retroalimentando e a gente garante que o investimento traz mais crescimento e mais retorno sobre cada centavo ali investido. Isso faz, em última instância, o restaurante crescer mais, o consumidor receber a campanha que ele tem interesse de ver e ajuda a gente a mover aqui essa roda. Muito bem, nós conversamos com Lucas Piccioni, vice-presidente do iFood, trazendo várias novidades da última semana do aplicativo. Lucas, obrigado mais uma vez pela presença aqui no Business. Obrigado.